Boa tarde, senhores jornalistas. O Conselho de Ministros aprovou hoje a proposta de lei para enviar à Assembleia da República relativo às grandes opções do Plano para 2013, na sequência do parecer aprovado e remetido ao Governo pelo Conselho Económico e Social. Os dados essenciais das grandes opções já foram aqui apresentadas a quando da aprovação para envio ao Conselho Económico e Social, pelo que eu me escuso a repetir os dados. O Conselho de Ministros aprovou também uma proposta de lei relativa ao regime de garantia de qualidade e segurança da transplantação de órgãos de origem humana, de forma a assegurar um nível de prestação da saúde humana e a transposição de uma diretiva comunitária sobre esta matéria. Devo dizer que, relativamente a este processo legislativo, contou com a participação do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, da Sociedade Portuguesa de Transplantação, bem como da Comissão Nacional de Proteção de Dados, todas emitindo parecer favorável relativamente a esta proposta de lei, bem como de uma consulta que foi promovida à Ordem dos Médicos. O processo será agora enviado para a Assembleia da República. Foram aprovados também 2 diplomas importantes, relevantes, sobre a questão dos bombeiros na área da proteção civil. E o Sr. Ministro da Administração Interna fará a respectiva apresentação mais detalhada de seguida. Foi também aprovado no Conselho de Ministros um diploma sobre o acesso à atividade de instituições de moeda eletrónica, ao seu exercício e à sua supervisão prudencial, transpondo uma diretiva comunitária sobre a matéria. Trata-se de um diploma que vem executar uma autorização legislativa que tinha sido solicitada pelo Governo à Assembleia da República e é na sequência dessa autorização legislativa proferida pela Assembleia que o Governo aprovou hoje o novo regime jurídico dos pagamentos e da moeda eletrónica. O Governo aprovou também um diploma que estabelece um regime transitório aplicável à transformação de instituições universitárias em instituições de ensino superior politécnico, criando um período de 18 meses para adaptação às regras de composição do respectivo corpo docente. Foi também aprovado no Conselho de Ministros uma resolução relativa à realização de despesa para o programa de modernização das escolas destinadas ao ensino secundário. Está em causa o primeiro, trata-se da Parque Escolar, das verbas do contrato entre a Parque Escolar e o Estado português, e trata-se da autorização para a despesa realizada no primeiro semestre de 2012. Relativamente ao restante do ano, na sequência da nomeação de uma nova administração, encontra-se nesta fase a ser negociado pelo Governo com a nova administração a revisão do contrato que existe com a Parque Escolar. O Conselho de Ministros autorizou ainda o Sr. Ministro das Finanças a dar cumprimento aos requisitos inerentes à participação de Portugal no Mecanismo Europeu de Estabilidade. Foi ainda aprovado uma alteração pontual à orgânica da Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos e, por fim, uma autorização ao Ministério da Justiça para desencadear, no âmbito do Acordo Quadro relativo aos procedimentos de fornecimento de eletricidade à Administração Pública, autorizado o Ministério das Finanças, o Ministério da Justiça a proceder ao concurso no âmbito desse Acordo Quadro para o fornecimento de eletricidade a serviços e organismos do Ministério, bem como aos tribunais superiores no âmbito do Ministério da Justiça. Passo então a palavra ao Sr. Ministro da Administração Interna para fazer-vos a apresentação relativa aos diplomas aprovados sobre bombeiros e corporações de bombeiros. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Na sequência do processo de consulta pública exigido por lei, do qual, aliás, demos notícia pública na devida altura, o Conselho de Ministros aprovou hoje 2 diplomas que reputamos importante na área do regime do apoio social dos bombeiros e naquilo que tem a ver com o regime jurídico dos bombeiros, parte que é sobretudo importante no que diz respeito à estrutura e organização das corporações de bombeiros. Começando pela primeira, do apoio social aos bombeiros, eu queria destacar aqui as 2 ideias-chave que presidiram a alteração que hoje foi aprovada em Conselho de Ministros e que tem a ver, por um lado, com o incentivo ao voluntariado e, por outro lado, com um apoio social ao bombeiro. No que diz respeito ao incentivo ao voluntariado e o apoio social ao bombeiro, eu queria destacar que o Conselho de Ministros hoje, na aprovação que fez, consagrou para o ensino público e para o ensino privado a possibilidade de pagamento
das propinas de bombeiros que há mais de 2 anos estejam nos corpos ativos até um montante que não exceda o valor do salário mínimo nacional de cada ano. Este é um contributo importante de incentivo e de apoio social aos bombeiros, designadamente àqueles que frequentam os estabelecimentos de ensino superior. Neste âmbito também ficou fixado para os bombeiros que estejam há mais de 15 anos no exercício ativo da sua atividade, que os seus descendentes, portanto os seus filhos, podem ter um apoio também para efeitos de pagamento de propinas até 50% do salário mínimo nacional, no caso de estarem a frequentar o ensino superior, também aqui o público e o privado. No domínio da saúde, matéria que é especialmente sensível para os bombeiros, já existia na lei um sistema de vigilância médica dos bombeiros. O que acontece é que até este momento esse sistema nunca foi concretizado. E o que nós prevemos no diploma é que nos próximos 5 anos os 30 mil bombeiros que neste momento integram o corpo ativo dos bombeiros vão ter um sistema que velará pelo acompanhamento do seu estado de saúde, uma vez que a sua atividade requer e exige cuidados acrescidos, como todos compreendem, nestes domínios. Estas duas matérias são matérias muito importantes, que relevam do ponto de vista da importância que o Governo atribui à atividade do voluntariado, por um lado, e dos bombeiros em especial. No segundo diploma, tem a ver sobretudo com a parte que se prende com a estrutura, organização dos bombeiros. É um diploma também relevante no sentido de aprimorarmos e flexibilizarmos as estruturas de proteção civil para responder às situações que todos os dias temos neste domínio. O que é que nós prevemos neste segundo diploma? Prevemos que a constituição de forças conjuntas ou de agrupamentos de bombeiros possam ser feitas não estando limitadas, como hoje acontece, à área do respectivo município. Ou seja, até agora, a organização de forças conjuntas ou de agrupamentos de bombeiros estava determinada pelo limite da área do município onde isso se processava. Atendendo à experiência que fomos tendo ao longo dos anos em relação a esta matéria. Há necessidade de introduzir uma maior flexibilidade e ao conhecimento que todos temos empiricamente e que na prática se verifica, de que os riscos de proteção civil não se compadecem com limites administrativos com a área do Conselho, nós flexibilizamos estas possibilidades e julgamos que pode ser um incentivo para a reorganização destas estruturas, sendo que consideramos, e os dados que temos disponíveis confirmam isto, que esta existência de mais forças conjuntas e de mais agrupamentos de bombeiros pode concorrer para uma maior eficácia ainda no combate a sinistros a que sejam chamados os bombeiros. Uma última nota, neste segundo diploma também, nós alargamos de 35 para 45 anos a idade limite para aceder a estágio dos bombeiros. É também mais uma nota de favorecimento do voluntariado. Até agora só podiam entrar para os bombeiros, para estágio para os bombeiros, cidadãos que tivessem até 35 anos. Com este diploma passam a poder entrar cidadãos até 45 anos. E esta é também uma nota importante que pretende reforçar, onde for necessário, essas corporações de bombeiros, mas, sobretudo, abrir a possibilidade a cidadãos até uma idade um pouco mais avançada de poderem participar voluntariamente nas suas corporações de bombeiros. Sem ter a ver diretamente com este diploma, julgo que já foi, ou já é público, do meu gabinete, que já está a ser pago por antecipação um montante de 1,2 milhões de euros da comparticipação que é devida nos termos do regulamento financeiro que foi aprovado para este ano para as corporações de bombeiros que participaram no combate aos fogos florestais, em particular em julho, agosto e setembro, e, portanto, queria dizer que aquilo que acontece geralmente no último mês do ano, em dezembro,
está neste momento a ser pago a essas corporações de bombeiros, justamente para nós garantirmos capacidade operacional dessas corporações de bombeiros, por um lado, e por outro lado, para não impormos desnecessariamente sobrecustos para essas mesmas corporações de bombeiros. É um esforço que temos feito ao longo de todo o ano de pagar em tempo e no tempo devido aquilo que devemos pagar nos termos do envelope financeiro que ficou acertado para o ano de 2012, mas neste caso, como aconteceu pontualmente em situações anteriores, nós estamos a pagar por antecipação. Estamos a pagar antes do tempo. E esta transferência que está a ser feita pela Autoridade Nacional de Proteção Civil, no montante que diz respeito à comparticipação dos combustíveis, que é uma fatura pesada nesta atividade, ascende a 1,2 milhões de euros. E era tudo. Ficamos então à vossa disposição para questões que nos queiram colocar. Bom dia, Tiago Contreiras, da RTP. Sr. Ministro, permita-me mudar de assunto. Como é que entende o anúncio feito pelas polícias que vão marcar presença na manifestação da CGTP agendada para o próximo sábado e também que comentário faz ao protesto anunciado para o dia 6 de novembro, nesse dia concretamente só no que diz respeito à Polícia de Segurança Pública? Não faço nenhum comentário. Eu hoje de resto tenho uma reunião com as estruturas sindicais da Polícia para lhes dar conhecimento do desenvolvimento de algumas matérias que como era do seu conhecimento, estavam e estão em curso. Em relação a essa matéria não faço evidentemente nenhum comentário. Mas parece normal que a PSD marque presença na manifestação do próximo sábado depois de ter estado sob o foco das atenções nos dois protestos anteriores, no dia 15 e também na sexta-feira, dia do Conselho de Estado. Vai inverter-se aqui o papel da PSP ou há esse risco? Não vou fazer nenhum comentário sobre a normalidade ou anormalidade dessa participação. É uma decisão que as estruturas sindicais tomaram e não tenho que fazer nenhum comentário sobre essa questão. Boa tarde, Dr. Marcos Guedes. Eu queria saber se o Conselho de Ministros aprovou os limites à despesa do Estado para 2013 ou metas em termos de percentagem de cortes à despesa pública para o próximo ano. As questões relacionadas, a questão que acaba de referir são questões relacionadas com o Orçamento de Estado. O Orçamento de Estado tem estado em preparação no Conselho de Ministros, como é público. De resto, ontem mesmo houve um Conselho de Ministros extraordinário que foi dedicado exatamente aos trabalhos de preparação do Orçamento de Estado para 2013 e é um trabalho que continua, portanto não lhe vou avançar nenhum dados concretos relativo a isso, confirmo-lhe apenas que é um trabalho que está em curso, como não podia deixar de ser, atendendo ao calendário que temos entre mãos e, portanto, como sabe, o Orçamento de Estado terá que ser entregue na Assembleia da República até metade do mês de outubro, e assim será. Boa tarde. Anselmo Crespo da SIC, duas perguntas, uma na sequência da minha colega para perguntar se está a correr bem esse trabalho de preparação do Orçamento de Estado, outra relativamente às grandes opções do plano. O que está aqui neste documento que nos foi entregue é muito vago, pedia-lhe se podia ser mais concreto, já que já foi aprovado e isso foi discutido no Conselho de Ministros, este tópico das finanças públicas e crescimento da estratégia orçamental. A parte orçamental, as metas são conhecidas, o que lhe pergunto é que estratégia para crescimento económico é que o Governo definiu nestas grandes opções do plano. Por último, num dos pontos finais deste comunicado, em que é dada a autorização ao Ministro das Finanças, eu gostava muito de encontrar essa parte, para dar cumprimento aos requisitos inerentes à participação de Portugal no Mecanismo Europeu de Estabilidade, pergunto-lhe se é possível sabermos qual vai ser a comparticipação portuguesa nesse Mecanismo Europeu de Estabilidade. Obrigado pelas suas questões. Relativamente ao Orçamento de Estado, pergunta-me se o trabalho está a correr bem. Como sabe, e como os portugueses todos sabem, a situação financeira do país é uma situação muito difícil. E, naturalmente, que a situação orçamental, em termos de Orçamento de Estado, traduz essa mesma dificuldade. E, portanto, é evidente que o Orçamento de Estado é um exercício difícil que o Governo tem pela frente, como já foi o Orçamento de Estado para este ano, mas se me pergunta se está a correr bem,
Eu presumo que está a perguntar no sentido se o Governo consegue cumprir as metas a que se propõe. Com certeza que sim, é esse o objetivo do Governo, nem poderia ser outro. O país não apenas tem compromissos próprios internacionais sobre esta matéria, como tem, por força da necessidade de superar, de vencer a crise em que está mergulhado desde há uns anos, evidentemente que essas metas não podem deixar de ser cumpridas e, portanto, sobre esse aspecto, o que eu lhe posso dizer é que, obviamente, os trabalhos do Orçamento de Estado serão levados a bom porto pelo Governo e será apresentado à Assembleia da República um documento que não apenas cumpre as metas a que o país está obrigado e que tem que cumprir para bem da sua economia, como será feito dentro dos prazos normais. Relativamente à questão das GOPs, eu remetia-lhe o anteprojeto que foi enviado, remetir a resposta às suas questões para o anteprojeto que foi enviado ao Conselho Económico e Social e penso que é do conhecimento público, porque foi distribuído no Conselho Económico e Social e os senhores jornalistas tiveram acesso a essa matéria. O que lhe posso dizer é que, relativamente às GOPs, o Conselho de Ministros, depois de analisado o parecer do Conselho Económico e Social, o Conselho de Ministros não se revê em algumas das críticas que são colocadas por esse parecer do Conselho e manteve no essencial a sua proposta e é essa a proposta que vai ser remetida para a Assembleia da República, o que conto que possa ser realizado de resto hoje ainda ou durante o dia de amanhã dará entrada na Assembleia da República, mas posso lhe dizer que relativamente ao documento que tinha sido colocado para o anteprojeto tinha sido colocado para parecer do Conselho Económico e Social, não há alterações de significado. Por último, colocou uma questão relativa ao montante. O montante que Portugal está obrigado, como sabe, isto é um percentual que foi aprovado em termos internacionais. No caso de Portugal, Portugal tem que adquirir 2 milhões 7.400, não, peço desculpa, 2 mil milhões, 7 milhões e 400 mil ações, o que corresponde, uma vez que o valor nominal das ações é de 100 mil euros, corresponde, grosso modo, a 2 mil milhões de euros, estamos a falar em euros, 2 mil milhões de euros. Para além disso, há uma participação eventual, portanto, esta é a participação necessária, que é feita em prestações, de acordo com as regras do mecanismo europeu, pago em 5 prestações, não tem, posso-lhe acrescentar, que não tem repercussão direta no déficit público, uma vez que é matérias que já estavam previstas e antecipadas por parte do Ministério das Finanças. Depois, além disso, há uma comparticipação que os Estados também ficam obrigados para situações de eventualidade, mas são comparticipações que não são realizáveis automaticamente, só serão realizáveis em situações especiais que, obviamente, esperemos que não venham a ocorrer. Raquel Martins, do Jornal Público, tinha uma questão em relação ao Orçamento do Estado, provavelmente não vai responder, mas tenho que perguntar, se já foi analisado como compensar a questão da taxa social única e depois tentar perceber aqui o ponto relacionado com a transformação de instituições universitárias em instituições de ensino politécnico. O que é que se quer exatamente com isto, se tem a ver com metas de redução de pessoal? Em relação à taxa social única, de facto, confirmo aquilo que já colocou na sua questão. Todas as matérias que têm a ver com o Orçamento de Estado serão, a seu tempo, divulgadas pelo Governo e não serão divulgadas de forma avulsa. Relativamente à questão do diploma que eu referi relativamente aos institutos politécnicos, tem que ver com o seguinte: existe no regime jurídico das instituições de ensino superior regras relativamente ao cumprimento de, chamemos assim, cotas para o número de doutorados, para o número de professores especialistas, enfim, cotas de preenchimento no corpo docente das instituições de ensino politécnico. A questão que se coloca e o regime transitório que o Governo hoje aprovou em Conselho é para aquela situação específica que acontece de algumas instituições que têm natureza de instituições universitárias, estamos a falar, para que não haja aqui dúvidas ou equívocos, instituições de natureza privada, que pretendem deixar de ser universidades, digamos assim, e passar a ser institutos de ensino superior politécnico. Ora, há uma espécie de um vazio na lei relativamente à forma como se deve processar essa transição para efeitos de cumprimento das regras que são diferentes para as universidades, as regras relativas ao corpo docente,
ao corpo docente, não tem nada a ver com o pessoal, tem a ver com o corpo docente, que são diferentes nos termos do RGIES, do Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior, para as instituições universitárias e para as instituições de ensino superior politécnico. O que foi hoje aprovado no Conselho de Ministros é um mecanismo a prever que a adaptação, quando uma entidade pretende requerer passar de instituição universitária para instituição para um Instituto Superior Politécnico, a adaptação que tem que fazer às regras do seu corpo docente, que é diferente, tem um período de transição de 18 meses, que é o mesmo período de tempo que inicialmente tinha ficado colocado na lei relativamente à adaptação das instituições já existentes às novas regras que foram criadas. Portanto, digamos assim, a lei tinha cuidado, a lei que é uma lei nova de 2009, na sequência da aprovação do RGIES, que regulamentou as regras de composição do corpo docente dos institutos de ensino superior politécnico, determinou um prazo de 18 meses para a adaptação das entidades já existentes às novas regras de composição do corpo docente. Nada disso relativamente à eventualidade, porventura porque não terá sido equacionado pelo Governo na altura, estamos a falar de uma legislação de 2009, nada disso relativamente às regras, relativamente às situações que também podem ocorrer e ocorrem, de instituições que existem como instituições universitárias e que querem transformar-se em instituições de ensino politécnico. E é esse, digamos, esse regime transitório que hoje acaba por ser aprovado pelo Conselho de Ministros. Boa tarde. Márcia Galrão, do Diário Económico. Tinha duas perguntas. Uma, se a abertura do capital da Caixa Geral de Depósitos a privados foi ou não abordada no Conselho de Ministros, e outra relativamente a este diploma que foi aprovado de reembolsarem as propinas aos bombeiros, se está estimado qual será o valor que o Estado terá que despender para isto. Eu respondo à primeira questão, depois o Sr. Ministro responderá à segunda. Relativamente à Caixa Geral de Depósitos, não foi assunto abordado, sei que tem sido assunto na comunicação social, mas não foi assunto do Conselho de Ministros. Em relação à segunda questão, para dizer o seguinte, existe um Fundo Social de Bombeiro que tem verbas que são transferidas e têm sido transferidas todos os anos do Estado para esse fundo. Esse fundo não tem tido a utilização que estava previsto na lei, e a estimativa que existe neste momento é que as verbas que são necessárias para acorrer a estas situações se compreendem, sem exceder, os montantes que todos os anos têm sido transferidos para este Fundo Social de Bombeiro, que de resto tem capitalizado ao longo dos anos as verbas não utilizadas, evidentemente. E, portanto, aquilo que é o levantamento feito, quer para o sistema de vigilância médica, quer para a comparticipação dos montantes relativos ao pagamento de propinas de bombeiros que frequentem o ensino superior público ou privado, se compreendem dentro daquilo que têm sido os limites das transferências para esse Fundo Social de Bombeiro, que está previsto na lei, que todos os anos tem feito. Não querendo errar, julgo à volta de 300 mil euros ano. Boa tarde, Catarina Pereira, do Jornal de Negócios. Pelo que entendi então das suas explicações, não vai haver, digamos, um reforço daquilo que é o gasto do Estado, na medida em que esse valor já está no fundo. Exatamente. O Estado limita-se a determinar que o fundo vai ser utilizado para isso. Exatamente. Esse fundo é gerido pela Liga de Bombeiros, tem capitalizado ao longo dos anos não utilização para aquilo a que se destinava. Nós estamos, no fundo, com este diploma, a alargar o âmbito de utilização dessas verbas, com o assentimento, evidentemente, dos parceiros, desde logo da Liga dos Bombeiros, depois de uma intensa discussão com as estruturas representativas dos bombeiros e acorrendo a uma necessidade que tem sido sinalizada ao Ministério da Administração Interna e numa lógica de valorização do papel do voluntariado e dos voluntários no sistema de proteção civil. E, portanto, isto significa que
não há impacto orçamental desta medida que agora é assumida pelo Conselho de Ministros. Tinha só mais duas perguntas para o Sr. Secretário de Estado. Em relação às GOP, disse-nos que o documento prévio das GOP é conhecido porque foi enviado aos parceiros sociais e noticiado pela imprensa, mas esse documento prévio ainda falava da diferenciação da taxa social única. Portanto, penso que neste momento nem a imprensa nem os parceiros sociais sabem exatamente como é que essa questão vai ser substituída. Pode-nos informar sobre esse ponto em concreto? E, finalmente, gostava só de perguntar se as matérias laborais em que o Governo ainda tem que trabalhar, nomeadamente no âmbito daquilo que está previsto no memorando, foram hoje abordadas ou não em Conselho de Ministros? Laborais, aquilo que ainda está previsto no memorando a nível da legislação laboral. Relativamente a esta última questão, as questões laborais, as questões que foram abordadas no Conselho de Ministros foram aquelas que foram aqui por mim referidas e não houve nenhuma discussão em Conselho de Ministros, nem esteve presente em Conselho de Ministros nenhum documento relativamente a matérias de alterações no plano da legislação laboral em decurso dos memorandos. Em relação à primeira questão, a sua primeira questão é uma forma diferente de colocar uma questão que já foi colocada pelos seus colegas e, portanto, a minha resposta vai ser a mesma. Todas as matérias que têm que ver com posições definitivas relativas às propostas que constarão do Orçamento de Estado serão apresentadas e divulgadas a seu tempo, nos moldes de resto habituais que os seus jornalistas já estão habituados, de uma forma até bastante extensiva. Se há proposta de lei que em Portugal é objeto de uma apresentação em primeira mão aos senhores jornalistas e depois através dos senhores jornalistas aos portugueses, é sempre o Orçamento de Estado, numa conferência de imprensa própria, feita para o assunto, com uma apresentação vasta de todas as medidas que o integram, e assim será feito também este ano. O documento das GOPs será, hoje aprovado no Conselho de Ministros, será enviado para a Assembleia da República, como sabe, uma vez que se trata de uma proposta de lei. E por isso é que eu não quis acrescentar nada relativamente a essa matéria. Não, como sabe, nos termos da lei, tem que ser enviada à Assembleia da República após parecer, de resto em conjunto com o parecer do Conselho Económico e Social, porque isso está constitucionalmente previsto. O Governo tinha aprovado no final de agosto, princípios deste mês, o anteprojeto, enviou-o para o Conselho Económico e Social, o Conselho Económico e Social produziu o seu parecer, que eu penso que é público e já é do conhecimento da comunicação social, e na sequência disso o Governo hoje analisou o seu anteprojeto, analisou o parecer e formalizará agora à Assembleia da República a sua proposta concreta relativamente às GOPs. Aquilo que a Assembleia da República fará no processo legislativo da sua aprovação é competência da própria Assembleia da República. Rita Ferreira, da TVI. Dr. Marcos Guedes, gostaria de pedir que especificasse em que críticas do SES é que o Governo não se revê, como disse há bocado, e ao Dr. Miguel Macedo gostaria de perguntar, sendo que a segurança é uma das áreas que consta aqui do documento das grandes opções do plano, se esta tarde, na reunião com os sindicatos, já pode dar garantias de que não vai haver um corte orçamental para as polícias este ano. Eu posso começar por essa questão. A reunião com os sindicatos não é para dar garantias do ponto de vista orçamental, bem entendido. Muito embora os sindicatos saibam que há um conjunto de matérias que têm sido publicamente assumidos e assumidas e que se mantêm como assumidas pelo Governo para resolução, nos termos e nos prazos que foi dito publicamente. E isso terá a expressão também no momento da aprovação do Orçamento de Estado para o próximo ano, como aliás tem sido sempre dito. Não há nenhuma revisão dos compromissos assumidos pelo Governo, no caso pelo Ministério da Administração Interna, em relação àquilo que tem a ver com os procedimentos que já tínhamos enunciado publicamente em matéria das forças de segurança. É a única coisa que posso dizer. Relativamente à questão que me colocou, sem acrescentar muito, porque isso será objeto do debate na própria Assembleia da República, como sabem, onde o Governo apresentará, ao apresentar estas propostas, irá lá promover esse debate e apresentar as suas posições, mas posso dizer que, obviamente, tem que ver com alguns aspectos do parecer, onde são apontadas dificuldades na execução das GOPs,
que, do nosso ponto de vista, como o Governo sempre tem dito, há uma certa confusão entre aquilo que são os riscos inerentes à situação de grande dificuldade que o país vive e que o país atravessa, e o cumprimento muito rigoroso que o país tem de fazer, quer em termos de políticas financeiras, orçamentais, quer em políticas de crescimento, confundir esses riscos com a impossibilidade dos mesmos serem atingidos. Portanto, há, como já houve no parecer do Conselho Económico e Social do ano passado, uma perspectiva de visão relativamente às dificuldades do país e às dificuldades de montagem do plano de desenvolvimento do país, que está consubstanciado, como sabe, no documento de execução orçamental, no DEL, já apresentado o ano passado e que tem vindo a ter atualizações de acordo com a evolução da situação. A posição do Governo é um pouco diferente. O Governo constata a existência desses mesmos riscos, que de resto são do conhecimento de toda a gente, mas entende que o caminho que está a ser tratado, de resto, de acordo com os compromissos assumidos pelo Estado português e de acordo com a opinião das instituições internacionais que têm trabalhado em conjunto com o Estado português nesta situação de grande dificuldade e de programa de assistência em que o país está envolvido, está no caminho que é o caminho que está delineado desde o início relativamente a essa matéria. E, portanto, tem que ver basicamente com isso, mas eu deixaria detalhes e pormenores para o debate que será realizado pelo Governo no seio da Assembleia da República, onde a proposta de lei hoje aprovada em Conselho de Ministros terá de ser objeto de discussão e aprovação, quer em comissões, quer no próprio plenário da Assembleia da República. Boa tarde, Paula Varela, da Rádio Renascença. Eu queria só perceber, para que ficasse claro, se o ponto em relação à TSU que estava nas grandes opções do plano caiu do documento que é enviado agora para a Assembleia da República, uma vez que há uma alternativa que ainda não nos pode adiantar. Eu já respondi aos seus colegas, não vou acrescentar relativamente a essas matérias. Eu percebo, obviamente, o interesse comunicacional que a comunicação social tem relativamente a uma matéria tão relevante como essa, mas com toda a franqueza permitam-me que eu não avance neste momento dados relativamente a isto, enquanto o Governo não tiver uma posição relativamente ao seu Orçamento de Estado completamente determinada. Aquilo que vai ser enviado para a Assembleia da República, os senhores jornalistas também terão conhecimento. Almeida, Bloomberg News. Será que nos podia dar uma ideia em que fase de processo é que estão no que toca à privatização da TAP? Se já receberam propostas, estão a analisar propostas, se ainda vai haver mais uma ronda de propostas vinculativas? Não sei se nos pode adiantar alguma coisa relativamente a isso. De facto, não foi assunto que tivesse sido hoje abordado no Conselho de Ministros. Portanto, o que quer dizer que o processo não está ainda concluído. De qualquer maneira, posso-lhe confirmar que, como sabe, o diploma de privatização da TAP foi já promulgado pelo Sr. Presidente da República e, portanto, estamos a avançar nas fases relativamente a esse processo de privatização. O Conselho de Ministros aprovará brevemente o caderno de encargos e será na sequência disso que serão apresentadas as propostas vinculativas, como sabe. Não lhe consigo dar diretamente em resposta à sua questão uma data concreta para isso. A única coisa que lhe posso dizer é que, de facto, o processo está a andar nos termos normais e o Conselho de Ministros só tomará conhecimento, como sabe, já aqui vos disse isso mais do que uma vez, relativamente a todos os processos de privatização. O Conselho de Ministros só toma conhecimento verdadeiramente das propostas na fase de, depois de apresentação das propostas firmes e de elaboração do parecer por parte das entidades que têm que avaliar essas propostas, é que o Conselho de Ministros se debruça sobre esses relatórios para fazer aquela que é a decisão definitiva final do Conselho de Ministros, que é a seleção do candidato vencedor. E só nessa fase é que o Conselho de Ministros toma contacto com as propostas apresentadas pelos potenciais candidatos. Tem sido assim em todos os processos de privatização, até por razões de transparência, e continuará a ser assim também no caso da TAP. Pode-nos confirmar se já recebeu algumas propostas não vinculativas? Eu não lhe posso confirmar porque isso a ter acontecido terá acontecido no seio do Ministério das Finanças e, como lhe disse, não é assunto que o Ministério das Finanças tenha já trazido ao Conselho de Ministros. E, como lhe digo também, mas eventualmente isso era uma questão que teria que colocar ou ao Sr. Ministro das Finanças ou ao Sr. Secretário de Estado do Tesouro e das Finanças, que, como sabe, são quem tem a responsabilidade de condução durante estas fases preliminares dos processos de privatização. O Conselho de Ministros só é chamado
como lhe referi, a tomar posições nas várias fases, inicialmente na aprovação da operação em si e do modelo da operação, depois na aprovação do caderno de encargos e depois na fase final, na seleção, na seleção final e na aprovação do candidato vencedor à operação de privatização ou nos candidatos, no caso em que as operações tenham mais do que uma modalidade. Boa tarde, uma última pergunta para o Sr. Ministro. A lei do orçamento retificativo permitia, e estou a falar de memória, mas penso que, se bem me lembro, permitia promoções, nomeadamente na GNR e na PSP. Gostava de perceber o que é que já foi feito até este momento, a esse nível. Se nos pode dar uma ideia de quantas promoções é que houve e quanto dinheiro foi gasto. Permite, com o limite de não poder ser excedido o teto orçamental que estava previsto para cada um dos ministérios. E justamente foi isso que se esteve a fazer no Ministério. Essa é, de resto, uma das matérias que hoje serão objeto de diálogo com as estruturas sindicais da Polícia, sendo que o Ministério da Administração Interna já tinha afirmado há algum tempo atrás quais eram as suas prioridades em relação a essa matéria. E, portanto, o que eu posso dizer é que, nos termos daquilo que está no orçamento e nos termos daquilo que já tinha sido comunicado às estruturas sindicais, nós contamos prosseguir no trabalho que resulte nessas promoções que são necessárias nas duas forças de segurança. Foi, com certeza que foi, porque se não fosse eu não podia estar a dizer isto. Mas eu quero é sublinhar este ponto, é que esse artigo do orçamento não era irrestrito. Tinha como limite poder essas promoções poderem caber dentro daquilo que era o enquadramento orçamental que nós temos. E isso é do conhecimento público, é conhecimento das estruturas sindicais. E, portanto, todo o trabalho que foi feito até agora foi um trabalho necessário para dar consumação a esse objetivo que queremos cumprir. Não queria dizer neste momento, mas aquilo que quero sublinhar é que aquilo que vamos fazer nesse domínio, vamos fazer dentro do prazo que foi comunicado publicamente e que foi transmitido às estruturas sindicais. Não há nenhuma derrapagem de prazos, nem há nenhuma alteração em relação aos objetivos que tínhamos em relação a essa matéria. Mas quero aqui sublinhar um ponto. Eu lembro-me bem como é que há um ano eu estava no Ministério da Administração Interna, com até ao dia 9 ou 10 de cada mês, uma preocupação permanente de garantir verbas para proceder no dia 21 ao pagamento dos funcionários do Ministério da Administração Interna. E só um controle muito eficaz do ponto de vista orçamental é que tem permitido, ao longo deste ano, como os senhores podem ir apreciando, que não haja nem nenhuma derrapagem do ponto de vista da execução orçamental no Ministério da Administração Interna e não haja nenhum sobressalto que ponha em causa designadamente a capacidade operacional das forças de segurança e também da proteção civil. E isso significa que num ano como este, em que havia que fazer um acompanhamento, como sempre há, muito rigoroso da execução orçamental, e havia fatores que não podiam ser antecipadamente conhecidos em toda a sua extensão, decorrentes das alterações que foram introduzidas na parte salarial. Era preciso esperar algum tempo para que, uma vez consolidado o impacto orçamental todo ele, nós pudéssemos então tomar, de forma consciente, responsável, decisões que fossem de encontro aos objetivos que tínhamos. Sobretudo por esta razão que eu queria aqui sublinhar. Eu tenho tido a preocupação de resgatar um clima de confiança
no diálogo com as estruturas sindicais, sobretudo das forças de segurança. Porque eu prefiro dizer frontalmente que não há condições para fazer algumas das coisas que são pretendidas, do que dizer que vou fazer uma coisa e depois não poder cumprir. E acho que isso é um aspecto absolutamente essencial, do meu ponto de vista, num diálogo responsável com as estruturas representativas dos elementos das forças de segurança. E tenho pautado sempre por esse ponto. Por isso mesmo, até porque temos um historial que não é particularmente edificante no Ministério da Administração Interna, de coisas que foram prometidas e depois não foram cumpridas. De sistemas remuneratórios que foram aprovados na lei, mas que depois não foram concretizados na plenitude da sua extensão. Essa conversa já fizemos várias vezes em termos públicos, as pessoas sabem o que é que isso significa e quanto é que isso representa. E, portanto, queria sublinhar que o esforço que, do ponto de vista orçamental, se faz no Ministério da Administração Interna tem dois objetivos. O primeiro é o de garantir a operacionalidade, porque ela não pode ser posta em causa, tendo em conta a matéria de que estamos a tratar, matéria de segurança e de proteção civil, por um lado, e, em segundo lugar, fazer regressar normalidade e previsibilidade à vida de instituições tão relevantes quanto é a PSP e a GNR. E isso significa, evidentemente, ter um acompanhamento muito próximo, muito rigoroso daquilo que é a execução orçamental, para não haver sobressaltos ao longo do período a que diz respeito a esse mesmo orçamento. Sim. Os prazos é que até ao fim deste ano daríamos início aos processos e aos procedimentos que tinham a ver com a matéria e os procedimentos que tínhamos elencados como prioritários nesse processo. Sim, senhor. E é isso que vai acontecer. Como Ministro da Administração Interna, teme que o anúncio de um aumento de impostos, nomeadamente no IRS, possa fazer com que a paz social fique em causa? Não vai ser o Ministro da Administração Interna que vai dizer aquilo que o Secretário de Estado da Presidência não disse. Mas eu queria dizer que julgo que a opinião de cada um em relação a esse tipo de matérias é, num regime democrático, deve ser encarado de forma absolutamente normal. Eu já tenho dito isto várias vezes e creio que temos boas razões para acreditar que o espírito cívico que generalizadamente tem assinalado demonstrações e manifestações que têm ocorrido deve ser sublinhado e deve ser aplaudido. E, portanto, não faço mais do que reafirmar aquilo que já disse publicamente. E eu julgo que é muito importante para o país que todos tenhamos consciência das dificuldades que estamos a ter e que são muitas e que reconhecemos, mas ao mesmo tempo da responsabilidade com que civicamente, de uma forma que não me canso de sublinhar, a responsabilidade cívica com que essas demonstrações e essas manifestações têm ocorrido em Portugal. E julgo que isso é um ativo muito importante para o país. Sublinho este ponto. É um ativo, não é uma questão de medo, estou só a sublinhar este ponto. Tem sido muito importante para o país. A forma como nos temos conduzido enquanto povo numa situação de particular dificuldade que reconhecemos todos, nos está a ser imposta. E julgo que a generalidade dos cidadãos tem a consciência de que, não sendo do agrado as medidas que têm que ser adotadas na sequência dos compromissos internacionais e da assinatura do memorando que vincula e constrange o governo português e o país neste momento, esse é um objetivo, como há pouco sublinhou o Sr. Secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros, que temos que prosseguir honrando os compromissos internacionais que assumimos. Wanda Promessa da Lusa, eu queria só que me especificasse aqui, falou daquela tranche em relação ao mecanismo europeu de estabilidade, falou 2.000 milhões.
Isso é um valor inicial, é que o total eram 19 mil milhões. Gostava de saber se o resto será por garantias ou será este mesmo mecanismo? O mecanismo, como é habitual nestes mecanismos internacionais, tem sempre duas componentes. Tem uma componente de realização, de concretização material imediata, e tem um outro que tem que ver com compromissos assumidos por cada um dos Estados participantes no mecanismo, que poderão ou não ser acionados em situações de necessidade de recurso ao mecanismo. Está a ver? Portanto, tem sempre estas duas componentes. Mais concretamente, a resolução do Conselho de Ministros aprova, em termos de aquisição de ações, são os tais 2 mil milhões, portanto que são 2 mil milhões, são ações para o cumprimento imediato em 5 prestações, e depois tem uma componente de 15 bilhões, portanto 15 mil milhões, 557 mil de ações, que é a trancha que o Estado português, proporcionalmente dentro deste mecanismo, estará obrigado de assegurar em termos de compromissos para com o mecanismo, mas que não são matérias que tenham que ser realizadas pelo Estado português. O número exato, quer dizer, o número não é um número redondo, mas o número exato, cada uma das tranches, das 5 tranches iniciais, são um pouco mais de 400 milhões de euros, que é para não falarmos em ações, porque às tantas os números são completamente... estamos a falar de 5 tranches de 400 milhões de euros. Um pouco mais de 400, porque não é um número rigoroso. O quantitativo dos compromissos que percentualmente Portugal fica adstrito ao fundo tem que ver com um valor substancialmente superior a esse, mas que será apenas, como sabe, o fundo no seu todo anda à volta de um pouco menos de 800 mil milhões de euros, repartidos por todos os países deste mecanismo de estabilidade. Basicamente, entre a Alemanha, a França, a Itália, os países mais importantes, por si representam 75% desse fundo. A parte que cabe a Portugal é uma parte de pouco mais de 2% do fundo. Mas essa parte depois tem que ser decomposta numa parcela que é de realização imediata, de realização inicial, digamos assim, imediata não porque é em prestações, mas de realização inicial, e outra componente que é apenas o compromisso relativamente ao mecanismo, na eventualidade do mecanismo necessitar de ser acionado. Portanto, é desta forma que funciona o mecanismo europeu de estabilidade. Sr. Ministro, permita-me voltar aqui à questão das manifestações que têm marcado a atualidade e envolvido grande parte da sociedade, daí a pertinência. O comportamento da PSP foi elogiado nos 2 grandes protestos até ao momento, como havia acontecido também em Espanha. Assistimos há 2 dias a uma alteração no comportamento da polícia espanhola, e algumas fontes indicam que terão sido indicações governamentais a ditar essa alteração de comportamento. Em Espanha, sublinho, corremos o risco de, em Portugal, por indicação sua, assistirmos a um aumento da coação nos manifestantes, concretamente neste protesto agendado para sábado pela CGTP? Não, eu quero ser claro sobre essa matéria. Há uma doutrina que está estabelecida em relação à conduta das forças de segurança nesse tipo de situações, e queria lembrar que, na sequência de uma situação ocorrida há alguns meses atrás, a inspeção própria da Polícia de Segurança Pública sugeriu um conjunto de ajustamentos a esse tipo de conduta da polícia no lidar desse tipo de situações. E esses ajustamentos foram prontamente adotados, estão em vigor e não se alteram por decisão de qualquer ministro. E, portanto, aquilo que existe é uma doutrina que está estabelecida nas forças de segurança em relação a essa matéria, e não há nenhuma razão para alterar, nem nenhuma especial preocupação no sentido de alterar. E, portanto, era aquilo que eu queria dizer sobre essa matéria, está bem? Muito obrigado, então. Uma boa tarde a todos.